Fala pessoal, nesse terceiro bloco quero falar para vocês sobre o segundo ponto que sempre cai nas provas, sobre a organização de poderes e sobre as atribuições do legislativo, do executivo e do judiciário. Vamos falar algumas dicas, alguns pontos fundamentais sobre isso? Vamos lá. Primeiro ponto que eu queria falar com vocês sobre crimes de responsabilidade do presidente da República. Ou seja, a gente passou por um tempo agora, tanto o ex-presidente Michel Temer quanto a ex-presidente Dilma Rousseff foram acusados de prática de crimes. Ou seja, são crimes de presidente da República. Esse tratamento é o mesmo que para qualquer pessoa? Não, gente. Todos nós sabemos disso. O tratamento para o presidente tem que ser diferenciado para qualquer pessoa, porque ele não pode ser acusado por qualquer coisa indevidamente, beleza? Então é importante a gente lembrar isso. Não é de qualquer forma. Mas de que forma que é então, professor? O presidente da República, ele pode ser preso, pode ser responsabilizado? Vamos lá então na Constituição Federal, gente. Na Constituição Federal, o presidente só pode ser responsabilizado por atos praticados o quê? No exercício da função. Ou seja, durante aquele período que ele está exercendo a presidência da República. Então isso é importante, chama in officio, ou seja, dentro do ofício do presidente da República, somente durante aqueles atos. Ah, professor, mas e se ele for responsabilizado por um ato anterior? Esse ato vai ficar sustentado, ou seja, vai ficar suspenso até que ele deixe a presidência da República, perfeito? Mas ele não pode ser responsabilizado também por outros atos estranhos durante o governo. O que acontece? Durante o governo, ele está sendo responsabilizado por alguns atos. Mas é qualquer ato? Não, gente. São atos relacionados à sua função de presidente que ele pode ser responsabilizado. Então, por exemplo, o presidente da República praticou uma infração penal, um fato típico penal de trânsito, por exemplo, alguma omissão de socorro, alguma coisa assim, uma hipótese possível. Esse caso, ele vai poder ser responsabilizado? Não, porque ele só pode ser responsabilizado por atos relativos à gestão dele, por atos relativos ao exercício do governo, beleza? Então esses atos estranhos também ficam suspensos até ele deixar o cargo do governo, perfeito? Isso se aplica somente às infrações de natureza penal, ou seja, as infrações civis, ele pode ser responsabilizado da mesma maneira. Um exemplo claro, gente, para a gente poder lembrar, o atual presidente, o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele foi condenado na instância civil para reparar uma ex-deputada, a deputada Maria do Rosário, sobre falas praticadas no Congresso. Isso daí ficou assustado quando ele assumiu a presidência da República? Não. Por que não ficou assustado, professor? Por que ele mesmo assim ele foi condenado e teve que fazer a condenação, né? Ou seja, executar a condenação, que foi a questão do pedido de desculpas, mais uma indenização em valor pecuniário? Por que não foi assustado? Porque somente o presidente tem essa irresponsabilidade penal, se a gente pode chamar assim, durante o seu exercício quanto às infrações penais. Ou seja, a gente está falando aqui de infração civil, beleza? Então não se aplica nesse caso, tranquilo? A gente falou de infração penal do presidente da República. Ah, professor, então me diz uma coisa. Quando for a infração penal dentro dos atos do governo, ou seja, relativo à prática dele da presidência da República, como que vai funcionar, gente? A gente tem duas hipóteses. Primeiro, os crimes comuns. Por exemplo, um homicídio. Digamos que o presidente da República cometa um grave ato de um homicídio. Isso é um crime comum. Por outro lado, também tem os crimes de responsabilidade, que são aqueles previstos na lei de responsabilidade. Como que eu posso para processar isso? Eu preciso gente? De prévio juízo de admissibilidade da Câmara dos Deputados, perfeito? Isso é importantíssimo. Então a Câmara dos Deputados, ela precisa autorizar que a gente inicie um processo penal, ou seja, de responsabilização penal, de um inquérito policial em face do presidente da República, beleza? Se a Câmara não autorizar por 2/3, ou seja, 2/3 de seus membros, o que é chamado de maioria qualificada, esse processo não vai poder ser iniciado, beleza? Isso é importantíssimo você lembrar. É tema recorrente em provas dos mais diferentes concursos e a FGV tá ligada nisso, tá bom? A FGV tá ligada nisso e pode vir cair na sua prova sobre esse tema, sobre a responsabilidade do presidente da República, beleza? Um outro ponto que eu queria passar para vocês, já no poder legislativo. Como que funciona no poder legislativo, professor? A questão das CPIs, ou seja, um tema que sempre cai, Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, o que eu tenho que saber, professor, sobre CPI?
Vamos lá, gente, na Constituição. É sempre bom a gente lembrar essa letra da lei porque ela é fundamental para a sua prova. Então ela é fundamental você dar uma olhada também antes de ir para a sua prova, tá bom? Artigo 58, lá, parágrafo 3º da Constituição, ele diz assim, ó: as comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação. O que é isso, gente? A comissão parlamentar de inquérito é polícia, professor? Não. A comissão parlamentar de inquérito, ela não é polícia, mas a comissão parlamentar de inquérito, ela tem poder de investigar, ou seja, ela pode exercer atos que antes são típicos das polícias, beleza? Vamos continuar lendo. Próprio das autoridades judiciais. Lembra, polícia civil é o quê? Polícia judiciária. É isso que ele está falando aqui pra gente também. Além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, ou seja, do Senado e da Câmara Federal. Serão criados pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado, em conjunto ou separadamente. O que é isso, professor? Separadamente ou em conjunto? Ou seja, eu posso ter uma CPI exclusiva da Câmara dos Deputados, como eu posso ter uma CPI exclusiva do Senado. E eu posso ter também a terceira hipótese, que se chama Comissão Parlamentar de Inquérito Mista, ou Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, beleza? CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito também. Então isso é importante, as duas casas podem fazer uma CPI para investigar determinado fato, beleza? Vamos voltar lá para a Constituição. Mediante requerimento de quantos membros? 1/3 de seus membros, beleza? Ou seja, é diferente daquela maioria qualificada que a gente estava falando para autorização do processo contra o presidente da República, que era de 2/3. Aqui basta 1/3 dos membros da casa, beleza? Voltando para a Constituição, gente. Para apuração de quê? Grifem isso e gravem isso dentro da sua Constituição e na sua cabeça. Para investigação de fato determinado e por prazo certo. Ou seja, isso é muito comum, gente. Sempre cai isso. CPI tem prazo improrrogável, ou seja, ela é totalmente indeterminado? Não. CPI tem prazo certo, ou seja, ela tem começo, meio e fim. Isso é importante você lembrar. Então, CPI ela não vai ser por prazo indeterminado. CPI é por fato determinado e por prazo certo, beleza? Isso é importante você lembrar. Esses são os pontos. Ah, mas o que acontece, professor? Uma CPI, ela pode, por exemplo, convocar um outro poder, uma outra fiscalização sobre os demais poderes? Pode, gente. Lembra daquilo, uma questão entre o equilíbrio entre os poderes. É chamado de quê? A questão do checks and balances, que é essa questão dos freios e contrapesos. Isso é importante você lembrar também. Entre a divisão dos 3 poderes, nós temos sistemas de freios e contrapesos. Ou seja, uma CPI pode investigar determinados fatos no Poder Judiciário, assim como pode investigar determinados fatos no Executivo, assim como pode investigar fatos propriamente do Legislativo, beleza? Nós temos diversos exemplos nisso. Um exemplo recente que a gente pode falar é a CPI da Petrobras. A CPI da Petrobras foi uma investigação do Poder Executivo também, e de suas autarquias e empresas públicas, sociedade de economia mista, beleza? Isso é importante você lembrar também, tá bom, gente? Isso é fundamental, na verdade. Tranquilo? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, gente, por favor, deixa aqui, comenta no IGTV, manda mensagem no meu Instagram pessoal, fala qualquer coisa, beleza? Queria o último ponto que eu tô lembrando, queria falar pra vocês. O que CPI não pode fazer? É importante lembrar o que não pode, para ficar mais fácil lembrar o que pode. CPI pode mandar prender alguém, gente? Não. Não pode. Prisão só com ordem de juiz. Ah, mas professor, o professor lá de penal me falou que pode prisão em flagrante delito. Sim, flagrante delito pode, porque qualquer pessoa pode prender a outra em flagrante delito. Mas tomem cuidado, né? Não vamos fazer isso por aí. Determinar a aplicação de medidas cautelares. Medida cautelar é medida do judiciário. Ou seja, não pode a CPI fazer isso, beleza? Terceiro ponto. Determinar a interceptação telefônica. Ou seja, interceptação telefônica, gente, isso é invasão da privacidade. Mas pode ser quebrada. Mas depende de quê? De uma decisão judicial. Quarto ponto, gente. Determinar a busca e apreensão domiciliar de documentos. Ou seja, também envolve uma questão de direitos. Então lembra sempre isso, quando eu vou violar um direito, eu vou ter que violar um direito, eu vou depender de uma autorização judicial, beleza? Então a CPI não poderia fazer isso. E por fim, apreciar atos de natureza jurisdicional. Isso é o que a gente sabe. A CPI não vai proferir uma sentença, ela vai produzir um relatório e ele vai ser encaminhado para o poder competente. Beleza? Então
Então eram essas dicas que eu queria dar para vocês de organização de poderes, sobre CPI, crimes de responsabilidade, para a gente falar aqui depois sobre outras matérias. Abraço! São dispostos aí como alternativas à prestação do serviço público. Sempre que a administração pública não puder precisar, para fins de interesse público, da prestação dos seus próprios serviços por